Informática para todos. Exatamente. A informática e os computadores já dominam o mundo de hoje e serão cada vez mais importantes no futuro, no trabalho, no entretenimento, no estudo ou na investigação. Contribuindo para que ninguém fique excluído desta conquista do conhecimento, aqui estaremos todas as semanas, nesta rádio e neste horário. Informática para Todos é um programa de Gil Montalverne com o apoio da FCCN, Fundação para a Computação Científica Nacional. Esta é a emissão número 268 de Informática para Todos. Ora, então vamos falar de jogos de computador, é claro. A polémica entre os pró e os contra tem sido muitas vezes debatida. Por um lado, há quem diga que certos jogos de computador não são benéficos para os jovens, mas os especialistas dizem que, antes pelo contrário, quando utilizados criteriosamente, são até vantajosos para o seu desenvolvimento. Para Steven Johnson, os jogos de vídeo mais trabalhosos, que obrigam os jogadores a tomarem decisões difíceis em frações de segundo, não só melhoram a coordenação motora entre as mãos e os olhos. Já aqui referimos o caso curiosíssimo da sua utilização em jovens cirurgiões nos Estados Unidos durante o seu estágio, como aumentam a velocidade do raciocínio. O título original que o autor deu ao livro, Everything Bad is Good for You, e portanto em português Tudo o que é mau faz bem, além de poder ser apelativo para o público que poderá pensar, afinal posso fazer algumas coisas consideradas más, tem a sua razão de ser, devido a todas estas polémicas contra as novas tecnologias, se pensarmos que existem pessoas responsáveis que chegaram a afirmar, e ainda o dizem, que os jogos de vídeo são estupidificantes, contribuem para que os adolescentes leiam menos, tenham más notas, etc., etc. Ora, de facto, tudo mudou nas últimas décadas. A leitura não terá sido um pouco abandonada apenas por causa dos jogos, mas por muitas outras atividades, entretanto criadas, e afinal, a duração do dia permaneceu em 24 horas. Mas mesmo a maior parte dos estudos sobre a leitura ignora a enorme explosão de hábitos de leitura e até de escrita que ficou a dever-se à internet. Milhões de pessoas passam grande parte do dia a ler palavras no monitor, a ler mensagens, a escrever nos blogs ou simplesmente para os amigos. Mas voltemos aos jogos. Steven Johnson conta que quando estava de férias com um sobrinho de 7 anos, repito, num dia de chuva, resolveu ir para o computador inicial no jogo SimCity 2000, aquela simulação de construir uma cidade e ir visionando o seu crescimento, optando por esta ou aquela solução, vendendo isto para comprar aquilo, etc. Era ele que jogava e o sobrinho ia assistindo, mas curiosamente apanhou de tal forma a lógica do jogo que a certa altura, perante uma série de opções, a criança de 7 anos sugeriu: eu acho que temos de baixar os impostos sobre as fábricas. E disse-o com a mesma naturalidade com que podia ter dito: acho que temos de matar o mal. A criança de 7 anos, se estivesse a assistir a uma aula de urbanismo, teria adormecido, mas depois de uma hora a jogar o SimCity, já tinha percebido que impostos elevados em zonas industriais podem impedir o desenvolvimento. E como também já aqui referimos, um estudo recente levado a cabo pela Logitech revelou a importância dos jogos de PC no desporto. Concluiu-se que têm melhor desempenho que os atletas, superam atletas em tempos de reação, competitividade e perceptibilidade. E assim, parece ficar provado que os podem melhorar nos respectivos tempos através do treino em jogos de PC. Em contrapartida, os jogadores podem ser melhores praticantes do que julgam em desportos como o ténis, futebol, hóquei e voleibol, se utilizarem as capacidades que habitualmente exercitam nos seus PCs. Ainda acerca dos jogos de computador, o estudo levado a cabo pelo psicólogo Dr. David Lewis revela que os jogadores possuem capacidades de resposta mais desenvolvidas em mais de metade dos testes, como a coordenação entre a visão e a mão e tempos de reação rápidos,
como no basquetebol, futebol, ténis e hóquei. Os jogadores são vistos como possuidores de melhores tempos de reação, visualização e capacidade de concentração em duas tarefas competitivas simultâneas. Revelam aumento da pressão arterial e cardíaca no princípio dos testes, mas demonstram maior desejo de vencer e uma aversão ao fracasso. Este nível de competitividade não é tão evidente nos atletas que, contudo, demonstram melhores capacidades na gestão do stress e na capacidade de captar alterações visuais rápidas. O estudo foi realizado com 13 indivíduos, 7 talentosos e experientes atletas em desportos como netball, ténis, badminton, futebol, hóquei e voleibol, todos com elevados graus de exigência em termos de coordenação entre a visão e a mão, e de tempos de reação rápidos, com experiência de 14 anos, treinando nos respectivos desportos 8 horas por semana. E 6 jogadores de PC, do mesmo nível, com 12 anos de experiência, jogando cerca de 11 horas semanais. Para o Dr. David Lewis, os resultados deste estudo sugerem que os jogos de computador treinam jogadores regulares numa variedade de capacidades intelectuais que se traduzem em valiosas ferramentas desportivas. Portanto, um rato de um jogador de PC é como a raquete de ténis de Roger Federer. Faz a diferença entre ganhar e perder. Ora bem, isto parece muito importante para concluir que os jogos de computador, se não forem utilizados em excesso e nem forem demasiado violentos, para tal existe a indicação da idade a partir da qual é que são aconselhados, nada têm de mal, acabando com os velhos preconceitos que ainda subsistem. E como estamos a falar de jogos de computador, vem mesmo a propósito referir que a Symantec, responsável pelos produtos Norton, acaba de apresentar no nosso mercado um software de proteção para quem joga, sobretudo jogos online, que estão, aliás, muito em voga. O Norton Antivírus 2009 Gaming Edition é a proteção mais adequada para os jogadores. É a proteção mais eficaz e rápida conseguida até hoje. Instala-se rapidamente, em 47 segundos, ocupa muito pouca memória, cerca de 5,3 MB, ocupa também muito pouco espaço no disco, chegam 49,7 MB, e realiza scans muito rápidos que duram uns 52 segundos. E como quem está a jogar não gosta de ser incomodado, consegue uma proteção total sem abrandar o desempenho do PC. As atualizações são rápidas, todos os 5 a 15 minutos, e são feitas em absoluto silêncio. E se mais não se poderia exigir, ainda acrescenta a possibilidade de uma licença ser instalada em 3 computadores por cada agregado familiar. Estas novas funcionalidades agradam com certeza aos utilizadores de jogos de computador, pois o software não incomoda enquanto estão a jogar, uma coisa que todos detestavam quando tal acontecia, pois o jogo como que ficava interrompido, e nada pior do que perder aquela jogada muito bem pensada que não deve ser interrompida. Dizia a propósito o diretor da Symantec que os jogadores são um grupo extremamente exigente, que não tolera nada no seu sistema que deprecie a experiência do jogo. Ora, o Norton Antivírus Gaming Edition mantém os jogadores online protegidos e opera perfeitamente, sem ser detectado em fundo, o que significa que não existem interrupções ou pop-ups, os terríveis pop-ups, premiando o já tradicional e premiado desempenho de impacto zero dos produtos Norton. Não é por acaso que o atual campeão alemão e europeu de Warcraft 3 afirmou que, e vamos citar, a interface do utilizador é realmente optimizada para nós, os jogadores. Existe um equilíbrio perfeito entre o desempenho e a segurança. No programa anterior, em que referimos várias ajudas para resolver o problema da lentidão dos computadores, prometemos que no próximo, que é este, falaríamos de um dos processos utilizados para essa finalidade e que se destina a aumentar a velocidade do processador, o chamado overclocking. Convém dizer que esta operação requer alguns cuidados e conhecimentos específicos,
pois trata-se de modificar parâmetros muito sensíveis que vêm configurados de fábrica. Pode, portanto, ser um processo arriscado. Mas aqui ficam algumas noções para terem uma ideia. Na BIOS do PC encontram-se as definições CPU Clock, CPU Frequency e outras parecidas. A melhor maneira de proceder é procurar no Google o que se pode fazer com o seu processador e a sua motherboard no que diz respeito às tais definições da BIOS. E mesmo assim, é aconselhável que se aumente por incrementos, isto é, a pouco e pouco, a fim de poder verificar como é que o computador se comporta. É que uma das coisas que tem que verificar, para além de naturalmente notar que ele está mais rápido, pois aumentou a velocidade do relógio, entre outras, é a temperatura. O overclocking faz com que o sistema aqueça e até é aconselhável arranjar melhores dissipadores de calor do que aquele que está instalado de fábrica sobre o processador. Os dissipadores até são baratos. A temperatura pode e deve ser monitorizada com um speed fan, que permite também aumentar as velocidades das ventoinhas no interior do PC. Pode descarregar a última versão deste software em www.almico.com/sfdownload. Ora bem, o Speed Fan, para além de nos permitir conhecer as temperaturas e aumentar as velocidades das ventoinhas, não nos diz por vezes que ventoinhas controlam que temperaturas. E para quem não tem muitos conhecimentos, a melhor maneira é configurar o Speed Fan no separador Speeds e, em cada velocidade apresentada, escolher, por exemplo, a automática. Também a janela de leituras no Readings existe uma caixa chamada Automatic Fan Speed e é aconselhável para os menos experientes selecioná-la. Desse modo, o Speed Fan faz o seu trabalho. Claro que uma das coisas que deve fazer em qualquer circunstância é manter bem limpos os orifícios de ventilação, removendo os detritos com uma escova. E pronto, repetimos que o overclocking tem os seus riscos e deve ser feito com todo o cuidado. Mas os mais corajosos avancem. E porque acreditamos e queremos que a informática seja para todos, esta foi a edição número 268 deste programa dedicado às novas tecnologias. E como uma das nossas funções é ajudar a que atinja o maior número de pessoas, lembramos que podem colocar as vossas dúvidas ou sugestões enviando um e-mail para ajuda@gil.com.pt. Realização e produção de Gil Montalverne, com o apoio da FCCN, Fundação para a Computação Científica Nacional.